Na sala de reuniões da Sampaio Engenharia, o CEO Ricardo Sampaio olha com desprezo para Marta, a faxineira de uniforme puído que acabou de derrubar alguns documentos. Você não sabe nem ler, quem dirá escrever. Analfabeta como você deveria agradecer por ter um emprego varrendo o chão. Os executivos riem. Marta abaixa a cabeça e sai em silêncio. O que ele não sabe é que essa mulher esconde algo que vai mudar tudo. Porque nas madrugadas, quando ele dorme em sua cama confortável, Marta está fazendo algo que deixa todos em choque. Mas antes de começar a história, se você, assim como nós, acredita na superação e luta contra preconceitos, se inscreva no canal para não perder nossas histórias inspiradoras. Obrigado! Agora vamos voltar para o vídeo. O relógio marcava 6:30 da manhã, quando Marta empurrou seu carrinho de limpeza pelo corredor silencioso do 12º andar. Suas mãos calejadas seguravam o cabo da vassoura com a firmeza de quem repetia aquele gesto há mais de 15 anos. O uniforme azul marinho, já puído nos cotovelos e desbotado nas costas, cheirava ao sabão barato que ela mesma comprava para lavar em casa, economizando os poucos reais que sobravam no fim do mês. Ela olhou pela janela panorâmica que dava para a cidade ainda adormecida. Lá embaixo, as ruas começavam a ganhar vida, mas ali, no topo daquele edifício espelhado que refletia o sol nascente, tudo ainda era quietude e solidão. Era o momento que ela mais gostava, antes que os executivos chegassem com seus ternos caros e suas vozes altas, antes que ela voltasse a ser invisível. Marta entrou na sala de reuniões principal, um espaço amplo com uma mesa de mogno polido que brilhava sob a luz dos lustres de cristal. As cadeiras de couro estavam perfeitamente alinhadas, como soldados aguardando ordens. Ela começou a limpar, passando o pano úmido pela superfície da mesa, removendo as marcas de dedos, as migalhas invisíveis, os rastros de uma reunião importante que havia acontecido na noite anterior. Foi quando viu a pilha de documentos esquecida no canto da mesa. Papéis brancos, empilhados de forma irregular, alguns com logotipos coloridos, outros com gráficos e números que dançavam nas páginas. Ela sabia que não devia tocar, mas precisava limpar embaixo. Com cuidado, tentou movê-los para o lado. Foi então que tudo desmoronou. Os documentos escorregaram de suas mãos como água, espalhando-se pelo chão em um caos de papel branco e tinta preta. Marta sentiu o coração disparar, os joelhos fraquejarem. Caiu de imediato no chão, tentando juntar tudo. Suas mãos tremendo enquanto reorganizava as folhas sem saber a ordem correta, sem entender o que estava escrito, apenas sabendo que havia cometido um erro terrível. A porta se abriu com violência. Ricardo Sampaio entrou como um vendaval, seus sapatos italianos batendo no mármore com autoridade. Atrás dele, 4 executivos, todos de terno escuro, todos com expressões de superioridade coladas no rosto. Patrícia, a gerente de RH, fechava o grupo, seus saltos altos fazendo um som agudo e irritante. O que está acontecendo aqui? A voz de Ricardo cortou o ar como uma lâmina. Marta levantou os olhos ainda de joelhos, os documentos amassados em suas mãos. Senhor, eu só estava limpando e destruiu documentos confidenciais da empresa. Ele apontou para ela, o dedo acusador tremendo de raiva. Você tem ideia do que acabou de fazer? Eu não destruí nada, senhor, só caiu, Cale a boca! Ricardo deu um passo à frente, parando bem na frente dela. Marta podia ver o brilho de seus sapatos perfeitamente polidos, podia sentir o cheiro de seu perfume caro misturado com café expresso. Você não sabe nem ler, quem dirá escrever. Analfabeta como você deveria agradecer por ter um emprego varrendo o chão. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os executivos riram baixinho, um som cruel que ecoou pelas paredes de vidro. Patrícia sorriu, balançando a cabeça como se dissesse, eu avisei. Marta sentiu as lágrimas queimarem seus olhos, mas não deixou que caíssem. Não ali, não na frente deles. Mas antes de continuar com essa história, me diz uma coisa. Você já se sentiu completamente invisível? Já teve sua dignidade pisoteada na frente de outras pessoas e não pôde fazer nada a não ser engolir a humilhação? Pausa o vídeo agora e vai nos comentários contar sua experiência, porque o que você vai ver a seguir vai te mostrar que às vezes a vingança mais doce é simplesmente provar seu valor.
A vida de Marta não começou naquele chão frio, de joelhos, juntando papéis enquanto um homem a chamava de analfabeta. Ela teve uma vida antes daquilo. Uma vida com cores, com risos, com esperança. 30 anos atrás, Marta era uma menina de 15 anos que estudava à noite e trabalhava durante o dia ajudando a mãe a vender quentinhas na porta de uma fábrica. Ela sonhava em terminar os estudos, em fazer faculdade de letras, em se tornar professora como a única pessoa que sempre acreditou nela. A professora Helena, uma mulher de cabelos brancos e olhos gentis, que via algo especial na forma como Marta escrevia suas redações. Você tem um dom, menina, Helena dizia, segurando os cadernos surrados de Marta como se fossem tesouros. Você enxerga o mundo de um jeito diferente. Promete que vai continuar escrevendo? Marta prometeu. Mas a vida tem um jeito cruel de quebrar promessas. Aos 16 anos, ela conheceu João, um professor primário de 22 anos que dava aulas voluntárias na comunidade. Ele tinha mãos gentis e um sorriso que iluminava até os dias mais cinzentos. Eles se apaixonaram rapidamente, daquele jeito intenso e desesperado de quem vive com pouco, mas sente muito. Aos 17, Marta estava grávida. Sua mãe chorou. A professora Helena tentou convencê-la a não abandonar os estudos. Mas João foi firme, gentil. A gente vai dar um jeito. Você continua estudando, eu trabalho mais, a gente consegue. Eles conseguiram por um tempo. Casaram-se simples, na igreja da comunidade, com Marta vestindo um vestido branco emprestado da vizinha. A primeira filha, Ana Clara, nasceu com os pulmões potentes e os olhos do pai. 2 anos depois veio Beatriz, pequenininha e silenciosa, que só chorava quando tinha fome. João trabalhava em 2 escolas, dava aulas particulares aos sábados, fazia tudo para que Marta pudesse voltar a estudar. Mas o tempo era curto, o dinheiro era menos, e as meninas precisavam de atenção. Marta foi adiando, até que os sonhos de faculdade viraram apenas memórias empoeiradas, guardadas em um canto da mente. Ainda assim, ela era feliz. João chegava em casa cansado, mas sempre com uma história engraçada dos alunos. As meninas cresciam saudáveis, fazendo bagunça pela casa pequena, mas limpa. Aos domingos eles iam ao parque, comiam pipoca e fingiam que o mundo lá fora não existia. Um dia, João dizia, segurando a mão de Marta enquanto as meninas brincavam no balanço, quando eu me efetivar na escola estadual, a gente vai ter mais dinheiro. Aí você volta a estudar, termina tudo, faz sua faculdade. E você? Marta perguntava, apoiando a cabeça no ombro dele. Eu vou estar aqui te aplaudindo de pé quando você subir no palco para pegar seu diploma. Mas João nunca viu Marta pegar diploma nenhum. Há 10 anos, em uma terça-feira comum de março, João estava dando aula quando parte do teto da escola desabou. A construção era antiga, mal cuidada, com rachaduras que todos viam, mas ninguém consertava porque não havia verba, porque não era prioridade, porque nunca era prioridade. João protegeu seus alunos, empurrou 3 crianças para fora da sala antes que a laje caísse. Salvou todos eles, mas não salvou a si mesmo. Marta recebeu a notícia no hospital, com as 2 filhas chorando agarradas às suas pernas. Ana Clara tinha 10 anos, Beatriz tinha 8. Elas não entendiam por que o pai não voltaria para casa. Marta também não entendia, ou entendia demais. O enterro foi concorrido. Pais de alunos, professores, vizinhos, todos falando sobre como João era um homem bom, um herói, um exemplo. Mas nenhuma palavra bonita pagaria as contas. Nenhum elogio colocaria comida na mesa. A escola não tinha registro trabalhista adequado. João era contratado como prestador de serviço, sem direitos, sem indenização, sem nada além de uma carta de pêsames da Secretaria de Educação e a promessa vazia de que medidas seriam tomadas. Marta ficou com 2 filhas, uma casa alugada e contas se acumulando como uma montanha impossível de escalar. Foi quando ela descobriu que sobreviver e viver eram coisas completamente diferentes. Nos primeiros meses, ela tentou vender quentinhas como sua mãe fazia. Acordava às 4 da manhã, preparava marmitas, saía pela rua oferecendo. Mas a concorrência era grande, o lucro era pequeno e não dava para pagar aluguel, luz, água, escola das meninas, roupa, remédio quando ficavam doentes. Foi a vizinha, Dona Marlene, quem sugeriu. Por que você não tenta trabalhar de faxineira? Tem uma empresa grande que sempre está contratando.
Pagam certinho, tem carteira assinada. Marta hesitou. Não por orgulho da profissão. Trabalho é trabalho. E todo trabalho tem dignidade. Mas porque sabia que, uma vez que entrasse naquele caminho, os sonhos de estudar, de escrever, de ser mais do que apenas uma mulher invisível passando pano no chão, esses sonhos morreriam de vez. Mas as meninas precisavam comer. Então, ela foi. A entrevista foi rápida, quase humilhante. Uma mulher de unhas vermelhas e sorriso falso olhou para ela de cima a baixo e perguntou: "Sabe limpar?" Marta disse que sim. "Tem algum problema de saúde?" "Não." "Aguenta trabalhar pesado?" "Aguento." "Pode começar segunda-feira." E assim, Marta se tornou invisível. Nos primeiros anos, ela ainda tentava manter a esperança viva. Trabalhava em um, depois em dois, depois em 3 lugares. Limpava escritórios de manhã, casas de família à tarde, um restaurante à noite. Dormia 4 horas por dia. Suas mãos ficaram ásperas, suas costas começaram a doer, seus joelhos reclamavam cada vez que ela se ajoelhava. Mas as meninas estavam em boas escolas. Comiam bem. Tinham roupas limpas. Faziam balé nas quartas e inglês aos sábados. Marta se certificava disso, mesmo que significasse que ela mesma comesse apenas arroz e feijão, mesmo que suas roupas fossem as mesmas há 5 anos, mesmo que ela nunca pudesse parar para descansar. E em algum lugar no meio de toda aquela exaustão, no meio de todas aquelas noites em que ela caía na cama e apagava antes mesmo de tirar os sapatos, os sonhos de Marta foram morrendo, um por um, silenciosamente, como velas se apagando em um quarto escuro. Ou pelo menos era isso que ela tentava acreditar, porque a verdade que ela escondia até de si mesma, era que os sonhos nunca morreram de verdade. Eles apenas hibernaram, esperando pacientes, como sementes enterradas esperando pela chuva. 5 anos depois de começar a trabalhar como faxineira, Marta conseguiu um emprego na Sampaio Engenharia e Consultoria, a empresa mais prestigiada da cidade. O salário era melhor, tinha plano de saúde e vale-transporte. Ela largou os outros 2 empregos e finalmente pôde dormir 6 horas por noite. Mas o preço dessa melhora era outro tipo de morte. A morte da alma, a morte da dignidade. Porque naquela empresa, faxineira não era pessoa, era objeto, era parte da mobília. Era algo que existia apenas para servir e, mesmo assim, se pudesse ser invisível enquanto servia, melhor ainda. Marta limpava os mesmos corredores todos os dias, passava pano nas mesmas mesas, esvaziava os mesmos cestos de lixo, limpava os mesmos banheiros. E todos os dias, executivos passavam por ela sem olhar, sem cumprimentar, sem reconhecer que ali havia um ser humano. Ela ouvia conversas, ouvia muito. Ouvia os executivos reclamando de bônus de apenas R$50 mil. Ouvia secretárias falando sobre o vestido de 3 mil que compraram para uma festa. Ouvia estagiários discutindo qual restaurante caro iriam para comemorar a sexta-feira. E Marta, que ganhava um salário mínimo e meio, que levava marmita de casa para economizar os R$10 do almoço, que usava o mesmo par de sapatos há 3 anos, Marta apenas limpava e fingia não ouvir. Mas o pior não eram os que ignoravam. O pior eram os que notavam apenas para humilhar. Como a vez que um diretor jogou uma caneta no chão, na frente dela e disse: "Já que você vai limpar mesmo, pega isso aí." Como se fosse um cachorro, como se ela não tivesse mãos ocupadas segurando o balde, como se não tivesse nome. Como a vez que uma gerente reclamou que o banheiro não estava limpo o suficiente, pegou Marta pelo braço e a arrastou até lá para mostrar uma mancha invisível no espelho. "Você acha que eu pago seu salário para fazer trabalho porco? Limpa de novo. E dessa vez faz direito." Como a vez que um grupo de estagiários riu quando ela passou empurrando o carrinho, e um deles murmurou alto o suficiente para ela ouvir: "Imagina estudar a vida toda para acabar sendo faxineira." Marta engolia, sempre engolia. Abaixava a cabeça, mordia a língua, apertava o cabo da vassoura até os nós dos dedos ficarem brancos. E continuava trabalhando, porque as meninas precisavam dela. Ana Clara estava no ensino médio agora, sonhando em fazer medicina. Beatriz queria ser advogada. Ambas eram inteligentes, estudiosas, dedicadas. Ambas tinham tudo que Marta nunca teve: oportunidades.
E Marta faria qualquer coisa, suportaria qualquer humilhação, engoliria qualquer insulto, para garantir que as filhas tivessem essas oportunidades. Mas tinha noites em que ela voltava para casa, entrava no banheiro pequeno, abria o chuveiro e chorava. Chorava baixinho para as meninas não ouvirem. Chorava lágrimas quentes que se misturavam com a água fria, porque não havia dinheiro para pagar a conta do gás. Tinha noites em que ela se olhava no espelho e não reconhecia a mulher que olhava de volta. Uma mulher de 45 anos, com rosto cansado, mãos ásperas, olhos sem brilho. Uma mulher que havia desistido de tudo, menos de suas filhas, mas tinha algo mais, algo que ninguém sabia, algo que nem as próprias filhas sabiam. Porque nas madrugadas, quando o mundo dormia, quando o cansaço não deixava Marta dormir, mas também não a deixava acordar direito, ela fazia algo que a mantinha viva. Ela escrevia. Foi depois da morte de João que Marta comprou a máquina de escrever em um sebo. Ela estava passando pela frente da loja quando viu o objeto na vitrine empoeirada. Uma Olivetti antiga, verde clara, com teclas redondas e um retorno de carro que fazia um som satisfatório quando você chegava ao fim da linha. Custava R$ 50, um absurdo, quase 1/10 do seu salário naquele mês. Mas algo dentro dela, algo que há muito tempo estava adormecido, acordou. Ela entrou na loja. O dono, um senhor de cabelos brancos e óculos grossos, sorriu quando ela apontou para a máquina. Essa aí é uma relíquia. Funciona perfeitamente. Escrevi meu primeiro romance nela. O senhor é escritor? Marta perguntou. Fui. Agora só vendo as ferramentas de outros escritores. Ele tirou a máquina da vitrine e limpou com cuidado. Mas essa aqui, essa merece estar nas mãos de alguém que vai usá-la de verdade, não como enfeite. O que acha? Marta olhou para a máquina, para as teclas, para o papel imaginário que seria inserido ali, e sentiu algo que não sentia há anos. Esperança. Eu levo. O homem embrulhou com cuidado, amarrou com barbante. Antes de entregar, ele olhou nos olhos dela e disse: escreve. Escreve sobre o que dói. Escreve sobre o que ninguém quer ouvir. Porque são essas histórias que mais precisam ser contadas. Marta levou a máquina para casa como se carregasse um tesouro. Escondeu no armário, embaixo de cobertores velhos. Não sabia ainda o que fazer com ela. Não sabia se teria coragem. Mas uma noite, 3 semanas depois, quando o silêncio da madrugada era tão pesado que parecia sufocar, quando a solidão apertava tanto que doía fisicamente, Marta puxou a máquina, colocou na pequena mesa da cozinha, inseriu uma folha de papel sulfite que tinha sobrado do caderno de Beatriz e começou a escrever. As primeiras palavras foram difíceis, as mãos tremiam, a mente estava nebulosa de cansaço. Mas então, algo aconteceu. As palavras começaram a fluir. Como água represada finalmente encontrando uma brecha no dique, ela escreveu sobre João, sobre o dia em que se conheceram, sobre a forma como ele ria, jogando a cabeça para trás, sem vergonha de mostrar os dentes, sobre como ele cheirava a giz e a café, sobre a última vez que o viu, saindo de casa com sua mochila surrada dizendo "te amo", antes de fechar a porta. Escreveu até o sol nascer, até suas costas doerem, até os olhos arderem. E quando parou, tinha 5 páginas escritas. 5 páginas que diziam coisas que ela nunca disse em voz alta. 5 páginas que eram mais honestas do que qualquer conversa que ela tinha tido nos últimos 10 anos. E pela primeira vez em muito, muito tempo, Marta se sentiu viva. Aquilo se tornou seu ritual secreto. Toda madrugada, por volta das 3 da manhã, quando até o barulho da rua se calava, Marta sentava na cozinha com sua máquina de escrever e escrevia. Escrevia sobre tudo. Sobre as humilhações no trabalho, sobre a dor de perder João, sobre o orgulho que sentia das filhas, sobre a solidão que a consumia mesmo quando estava rodeada de pessoas, mas principalmente escrevia sobre as pessoas invisíveis. Escrevia sobre seu Antônio, o porteiro do prédio onde trabalhava, que ficava 12 horas em pé e tinha varizes tão dolorosas que ele mancava no fim do turno. Sobre Dona Joana, outra faxineira, que aos 65 anos ainda trabalhava porque a aposentadoria não dava para comprar os remédios de pressão. Sobre Carlos, o office boy, que pedalava sua bicicleta debaixo de sol e chuva, entregando documentos,
enquanto os executivos reclamavam do ar-condicionado. Marta escrevia sobre a humanidade que ninguém queria ver, sobre as pessoas que fazem o mundo funcionar, mas são tratadas como se não existissem, sobre a dignidade que persiste mesmo quando tudo conspira para destruí-la. E, sem perceber, página por página, madrugada por madrugada, Marta estava escrevendo um livro. Não um livro planejado, não algo com estrutura de início, meio e fim, mas algo orgânico, doloroso, brutalmente honesto. Um livro que sangrava verdade em cada palavra. Um livro que era, na verdade, um grito abafado por anos de silêncio forçado. Ela juntava as páginas em uma pasta velha, guardava tudo no fundo do armário. Não mostrava para ninguém, nem para as filhas, porque tinha medo. Medo de que dissessem que era ruim, medo de que rissem, medo de que aquela única coisa que ainda era só dela, aquele único espaço onde ela ainda era Marta e não apenas uma faxineira anônima, fosse tirado também. Mas o livro crescia. 100 páginas, 200, 300, anos de madrugadas transformadas em palavras, anos de dor transformados em literatura. E Marta, que supostamente não sabia nem ler, quem dirá escrever, tinha nas mãos algo que pouquíssimas pessoas conseguem criar. Uma voz autêntica, real, poderosa. Ela só não sabia ainda que aquela voz seria ouvida. Cá entre nós, querido ouvinte, você já teve um talento secreto que ninguém sabia? Já foi subestimado por alguém que não fazia ideia do que você era capaz? Deixa pausado e vai comentar sua resposta, porque o que vem agora vai te mostrar que às vezes a pessoa certa aparece no momento mais inesperado para mudar tudo. A humilhação na sala de reuniões aconteceu em uma quinta-feira cinzenta de junho. Depois que Ricardo Sampaio gritou com ela, chamando-a de analfabeta na frente de todos os executivos, Marta juntou os documentos com mãos trêmulas, colocou tudo na ordem que pareceu fazer sentido e saiu da sala em silêncio. Não chorou, não falou nada, apenas saiu. Foi até o banheiro de serviço, trancou-se lá dentro e, finalmente, deixou as lágrimas caírem. Lágrimas quentes, amargas, carregadas de anos de humilhação acumulada. Ela olhou para seu reflexo no espelho rachado, para a mulher de olhos vermelhos e uniforme puído, e pensou, quanto mais eu aguento. Naquela noite, no ônibus lotado de volta para casa, Marta estava tão perdida em pensamentos que quase passou do ponto. O céu estava escuro, carregado de nuvens pesadas que ameaçavam chuva. As ruas estavam alagadas de luzes amarelas dos postes e vermelhas dos semáforos. Tudo parecia embaçado, turvo, como se o mundo inteiro estivesse debaixo d'água. Ela desceu do ônibus 2 paradas depois, praguejando baixinho, e começou a caminhar de volta. A chuva começou a cair, fina no início, depois grossa, pesada. Marta não tinha guarda-chuva. Apenas acelerou o passo, apertando a bolsa contra o peito. Foi quando ouviu a voz. Com licença? Você trabalha na Sampaio Engenharia, não é? Marta se virou. Um homem jovem estava parado debaixo da marquise de uma padaria fechada. Ele tinha uns 30 e poucos anos. Usava óculos de armação fina, jeans e uma camisa social azul sem gravata. Carregava uma pasta preta debaixo do braço e segurava um guarda-chuva grande. Sim, eu trabalho lá. Por quê? O homem se aproximou, abrindo o guarda-chuva para cobri-la da chuva. Desculpa incomodar, meu nome é Daniel Cardoso. Eu vi o que aconteceu hoje de manhã na sala de reuniões. Eu estava lá para uma reunião freelance que faço com eles. O coração de Marta apertou. Mais uma testemunha da sua humilhação. Mais uma pessoa que a viu sendo tratada como lixo. Tá, e daí? Ela falou mais rispidamente do que pretendia. Daniel baixou o olhar, parecendo genuinamente envergonhado. E daí que o que aquele homem fez foi completamente errado, desumano. E eu fiquei pensando o dia inteiro que eu devia ter falado alguma coisa. Devia ter te defendido, mas eu fiquei paralisado. E eu só queria te pedir desculpas. E dizer que você não merecia aquilo. Marta o encarou, tentando entender se aquilo era verdade ou algum tipo de piada cruel. Mas os olhos dele pareciam honestos, cansados, mas honestos. Olha, obrigada, eu acho. Mas você não tem que se desculpar por nada. Não foi você que me humilhou. Eu sei, mas ficar em silêncio também é uma escolha. Daniel mexeu nos óculos, um gesto nervoso.
Você tá com pressa? Posso te oferecer um café? Tem uma padaria aberta logo ali. Ou não, claro, se você não quiser, eu entendo completamente. Marta devia ter dito não. Devia ter ido embora. Mas havia algo na gentileza genuína dele, na forma como ele parecia realmente se importar, que a fez hesitar. Tudo bem, mais rápido. Minhas filhas estão me esperando em casa. Eles caminharam até a padaria, uma pequena loja de esquina com mesas de fórmica e cadeiras de plástico. O lugar cheirava a pão fresco e café forte. Sentaram-se em uma mesa do canto. Daniel pediu 2 cafés com leite e pão de queijo. Quando o garçom trouxe, Marta segurou a caneca quente entre as mãos, deixando o calor aquecer seus dedos gelados pela chuva. Eu trabalho como editor freelance, Daniel começou, mexendo açúcar no café. Faço revisões de textos técnicos, ajudo empresas com documentos oficiais, esse tipo de coisa. Não é glamuroso, mas paga as contas. E por que tá me contando isso? Porque eu queria que você soubesse que eu não sou um deles. Não sou tipo aquele CEO idiota ou aquela gerente snob. Eu também vim de baixo. Minha mãe foi empregada doméstica a vida toda. Criei vendo ela ser tratada como menos do que gente. Então eu sei o quanto dói. Marta sentiu algo amolecer dentro dela. Desculpa ter sido grossa com você. É que hoje foi um dia difícil. Você tem todo o direito de ser grossa comigo. Eu sou um estranho que está invadindo seu espaço. Daniel sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Mas já que a gente está aqui, posso te fazer uma pergunta? Depende da pergunta. Aquele babaca disse que você não sabe ler nem escrever. Mas eu aposto tudo que tenho que ele está errado. Marta ficou tensa. E se ele tiver razão? Aí eu vou pedir desculpas por ter presumido. Mas vou continuar achando que ele é um babaca. Pela primeira vez naquele dia horrível, Marta riu. Foi uma risada pequena, mais um suspiro do que qualquer coisa, mas foi real. Eu sei ler. Eu sei escrever. Estudei até o 2º ano do ensino médio antes de ter que parar. Sabia? Daniel tomou um gole do café. E você gosta de ler? Gostava, agora não tenho tempo. E escrever? Você gosta de escrever? A pergunta pegou Marta de surpresa. Ela abriu a boca, fechou, não sabia o que dizer. Como ele podia adivinhar? Como ele podia saber do segredo que ela guardava há anos? Por que pergunta isso? Daniel deu de ombros. Intuição. Você tem um jeito de olhar as coisas. Não sei explicar. Como se estivesse sempre observando, sempre prestando atenção. É algo que escritores fazem. Marta ficou em silêncio por um longo momento. A chuva batia na vidraça da padaria. O garçom limpava o balcão com movimentos preguiçosos. O mundo continuava girando. E então, num impulso que ela não conseguiu controlar, Marta disse: Eu escrevo. Nas madrugadas. Quando não consigo dormir, eu escrevo. Os olhos de Daniel se iluminaram. Sério? Escreve o quê? Coisas, histórias, sobre pessoas, sobre gente como eu, gente que ninguém vê. Isso é incrível. Daniel se inclinou para a frente genuinamente interessado. Você tem essas coisas guardadas? Posso ler? E ali estava. A pergunta que ela sempre teve medo de ouvir. Não sei. É pessoal. Entendo completamente. Desculpa ter perguntado. Não é isso. Marta mexeu no café, vendo as ondulações se formarem na superfície escura. É que eu nunca mostrei para ninguém, nem para as minhas filhas. E eu tenho medo de que seja ruim. Que eu tenha me iludido esse tempo todo achando que sei escrever, quando na verdade não sei nada. Daniel tirou os óculos, limpou com a ponta da camisa, colocou de volta. Posso te dizer uma coisa? A maioria dos escritores ruins acha que é ótima. São os bons que têm medo de não serem bons o suficiente. Então o fato de você ter medo já é um bom sinal. Marta sorriu de leve. Isso é reconfortante de um jeito meio torto. É a verdade. Ele terminou o café, pousou a xícara. Olha, não quero te pressionar, mas se um dia você quiser que alguém leia, alguém que trabalha com palavras profissionalmente, que pode te dar uma opinião honesta, eu adoraria. Sem compromisso nenhum, só como um favor de alguém que entende o quanto é difícil mostrar algo que você criou. Marta olhou para ele, para aquele homem gentil que apareceu do nada no pior dia da sua vida, como se o universo tivesse finalmente se cansado de ser cruel. Deixa eu pensar, mas obrigada. Por tudo. Pelo café, pela conversa, por não me tratar como se eu fosse invisível.
Você não é invisível, Marta. Só tem gente que não sabe enxergar. Marta não falou com Daniel por 3 semanas depois daquele encontro. Ela voltou para sua rotina. Acordar às 5 da manhã, tomar banho rápido, preparar o café das meninas, pegar 2 ônibus até a empresa, limpar os mesmos corredores, esvaziar os mesmos cestos de lixo. Ricardo Sampaio passou por ela algumas vezes, sem sequer olhar, como se ela fosse um móvel. Patrícia continuou fazendo comentários maldosos sobre a qualidade do serviço. Tudo continuava igual, mas algo dentro de Marta havia mudado. A humilhação pública, por mais dolorosa que tivesse sido, havia plantado uma semente. E a conversa com Daniel tinha regado essa semente. Pela primeira vez em anos, Marta começou a se perguntar: e se eu não ficasse quieta? E se eu não engolisse mais? E se eu provasse que eles estão errados? Nas madrugadas, ela voltou a escrever com uma intensidade renovada. As palavras fluíam mais rápido agora, carregadas de uma urgência que antes não existia. Ela escrevia sobre a humilhação na sala de reuniões, sobre os anos de invisibilidade, sobre todas as Martas do mundo que limpavam os chãos onde outros andavam sem nunca serem vistas. Uma noite, Ana Clara a encontrou acordada na cozinha às 4 da manhã. "Mãe?" A menina apareceu sonolenta na porta, esfregando os olhos. "O que você está fazendo?" Marta rapidamente cobriu a máquina de escrever com um pano. "Nada, filha. Só não conseguia dormir." Ana Clara se aproximou curiosa. "É uma máquina de escrever? De onde você tirou isso?" "Comprei faz tempo. Eu escrevo algumas coisas, às vezes." "Escreve o quê?" Marta hesitou. "Histórias. Sobre pessoas. Sobre a vida." Ana Clara sentou-se na cadeira ao lado da mãe, totalmente acordada agora. "Tipo um livro?" "Tipo, mas não é nada demais." "Posso ler?" "Não." Marta respondeu rápido demais e viu a mágoa passar pelo rosto da filha. "Desculpa, é que ainda não está pronto. E é pessoal." Ana Clara ficou em silêncio por um momento. Depois, com aquela sabedoria desconcertante que os filhos às vezes têm, disse: "Mãe, você sabe que você não precisa ser só a mulher que cuida da gente, né? Você pode ser outras coisas também." As palavras acertaram Marta como um soco no peito. Ela sentiu as lágrimas queimarem. "Eu sei, meu amor, eu sei. Então termina seu livro. E quando terminar, me deixa ler. Porque eu aposto que é incrível. Aposto que é melhor do que todos aqueles livros chatos que a professora manda a gente ler." Marta abraçou a filha, apertou forte. "Quando terminar, você vai ser a primeira a ler. Prometo." 2 dias depois, Marta estava limpando o escritório de Daniel. Ele trabalhava tarde, frequentemente, e naquela noite estava debruçado sobre um laptop, digitando rápido. Quando viu Marta, ele sorriu. "Oi, como você tá?" "Bem, ocupada." "Imagino." Ele salvou o documento que estava trabalhando. "Pensei muito em você. Não quis te incomodar, mas você pensou no que conversamos?" Marta parou de passar o pano na mesa. Seu coração batia forte. Aquilo era loucura. Mostrar seus escritos para alguém? Para um estranho? Mas Daniel não parecia mais um estranho. Parecia alguém que podia entender. "Se eu te mostrar," ela disse devagar, "você promete ser honesto? Não quero que você diga que é bom se não for. Não quero pena. Prometo." Honestidade total. Marta respirou fundo. "Então tá. Vou trazer algumas páginas amanhã." Ela não dormiu naquela noite. Ficou na cozinha, relendo tudo o que havia escrito, selecionando as páginas que pareciam melhores, as páginas que capturavam o que ela queria dizer. Escolheu 30 páginas. O começo do que poderia ser um livro. A história de uma mulher invisível que finalmente encontra sua voz. No dia seguinte, com as mãos tremendo, Marta entregou o envelope pardo para Daniel. "São só algumas páginas. Não precisa ler tudo de uma vez. Ou pode nem ler, eu entendo." Daniel pegou o envelope com cuidado, como se fosse algo precioso. "Vou ler hoje à noite. Posso te dar retorno amanhã?" "Pode, ou não. Tanto faz." Marta estava apavorada. "Eu preciso ir trabalhar." Ela saiu rápido, antes que pudesse mudar de ideia e arrancar o envelope das mãos dele. As próximas 24 horas foram torturantes. Marta não conseguia se concentrar. Derrubou um balde de água. Esqueceu de limpar 2 banheiros. Quase foi repreendida por Patrícia. Mas não conseguia pensar em outra coisa. O que Daniel estava achando? Ele já tinha lido?
Tinha rido da ingenuidade dela? Tinha jogado as páginas no lixo? Na noite seguinte, quando entrou no escritório de Daniel para limpar, ele estava esperando por ela, e a expressão no rosto dele fez o coração de Marta parar. "Marta", ele disse, e sua voz estava estranha, rouca. "A gente precisa conversar. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já mostrou algo seu para alguém? Algo que você criou com o coração e ficou apavorado esperando a reação? Para o vídeo 1 minutinho e me conta o que você faria no lugar dela nesse momento." Marta sentou-se na cadeira em frente à mesa de Daniel, as pernas fracas. Ele estava com as páginas que ela tinha dado na mão e havia marcações por toda parte, rabiscos, sublinhados, anotações nas margens. "Olha", Marta começou, a voz trêmula, "se você achou ruim, tudo bem. Eu sei que não sou escritora de verdade, eu só..." "Marta, para!" Daniel a interrompeu. Ele tirou os óculos, passou a mão pelo rosto. Quando olhou para ela de novo, seus olhos estavam brilhando. "Isso aqui é extraordinário." O mundo parou. "O quê?" "É extraordinário", ele repetiu. "É bruto, é doloroso, é honesto de um jeito que eu raramente vejo. Você tem uma voz única, Marta. Você escreve sobre coisas que as pessoas não querem olhar, mas precisa olhar. E você faz isso com uma clareza e uma humanidade que são raras." Marta não conseguia processar. "Você está falando sério?" "Completamente sério." Daniel pousou as páginas na mesa com cuidado. "Você tem mais? Mais páginas escritas?" Tenho umas 300 páginas, mais ou menos." 300? Os olhos dele se arregalaram. "Meu Deus, Marta, isso é um livro completo." "Mas não é organizado direito. É meio bagunçado, meio... Não importa, a estrutura a gente arruma. O importante é que você tem substância, tem verdade, e eu..." Ele hesitou, como se estivesse tomando uma decisão importante. "Eu trabalho com uma pequena editora. Não é grande, não é famosa, mas a gente publica autores que têm algo a dizer. Autores que as grandes editoras ignoram porque não se encaixam no mercado. Posso mostrar seu trabalho para eles?" Marta sentiu as lágrimas começarem a cair. "Por quê? Por que você está fazendo isso por mim?" "Porque eu acredito no seu trabalho. E porque..." Daniel sorriu. "Porque eu também fui invisível por muito tempo. Sei como é. E se eu puder ajudar alguém a ser vista, especialmente alguém com talento real, então eu vou fazer isso." Marta cobriu o rosto com as mãos, os soluços sacudindo seu corpo. Eram lágrimas de alívio, de gratidão, de algo que ela pensou que nunca mais sentiria. Esperança. Daniel esperou pacientemente até ela se acalmar. Depois, com uma gentileza infinita, disse: "Vai para casa, descansa, e amanhã traz o resto das páginas. Vamos fazer isso acontecer." Os meses que se seguiram foram os mais intensos da vida de Marta. Ela continuava trabalhando na Sampaio Engenharia, continuava limpando os mesmos corredores, continuava sendo invisível. Mas agora havia um propósito diferente, porque nas madrugadas, em vez de escrever sozinha, ela trabalhava com Daniel. Ele vinha até a casa dela aos sábados, se sentava na pequena mesa da cozinha e juntos eles organizavam o livro. Ele fazia perguntas. Por que essa personagem fez isso? O que ela estava sentindo aqui? Pode desenvolver mais essa cena? Marta respondia, às vezes digitando na velha máquina de escrever, às vezes no laptop emprestado que Daniel trouxe. As filhas ajudavam, fazendo café, trazendo biscoitos, ficando quietinhas para não atrapalhar. Ana Clara e Beatriz descobriram o projeto e ficaram maravilhadas. "Nossa mãe é escritora", elas diziam com orgulho para as amigas. O processo era doloroso. Marta tinha que reviver cada humilhação, cada dor que havia enterrado fundo. Tinha que escrever sobre a morte de João com detalhes que a faziam chorar. Tinha que expor sua vulnerabilidade de uma forma que a deixava nua. Mas também era libertador, porque cada palavra que ela colocava no papel era uma forma de dizer: "Eu existo. Eu importo. Minha história merece ser contada." Daniel era paciente e encorajador. Quando ela duvidava, ele lia um trecho em voz alta e dizia: "Isso aqui, isso é ouro. Ninguém mais pode escrever isso do jeito que você escreve." Aos poucos, o manuscrito bagunçado foi tomando forma. Tinha uma estrutura agora. Tinha começo, meio e fim. Tinha personagens vívidos, cenas poderosas, uma mensagem clara. O título foi Ideia de Beatriz.
Invisível. Memórias de quem limpa o Brasil. É perfeito, Daniel disse quando ouviu. É exatamente o que precisa ser. 6 meses depois de Marta ter mostrado as primeiras páginas para Daniel, ele voltou com notícias. A editora quer publicar. Marta estava lavando louça. Quase derrubou o prato. O quê? Eles leram. Eles adoraram. Querem publicar o livro. Vão fazer uma tiragem inicial de 1000 exemplares. Distribuição para livrarias alternativas. Lançamento em 3 meses. Marta desligou a torneira, as mãos escorrendo água. Isso é verdade, não tô sonhando? Daniel riu, seus olhos brilhando. É verdade, você é uma autora publicada, Marta. As filhas gritaram de alegria. Marta caiu na cadeira, atordoada. Tudo aquilo parecia impossível. Ela, uma faxineira de 45 anos, uma viúva que mal terminou o ensino médio, ia ter um livro publicado. Obrigada, ela disse para Daniel, as lágrimas escorrendo. Obrigada por acreditar em mim. Eu só abri a porta, Marta. Você fez todo o resto. O lançamento do livro foi simples. Uma pequena livraria no centro da cidade, com cadeiras de plástico arrumadas em fileiras e uma mesa com pilhas de Invisível esperando para serem autografadas. Foram poucas pessoas, alguns amigos de Daniel, as filhas de Marta e algumas colegas delas, Dona Marlene, a vizinha, seu Antônio, o porteiro. Marta leu um trecho do livro, a voz tremendo no começo, depois ficando mais firme. Quando terminou, houve aplausos calorosos. As vendas iniciais foram modestas. 50 livros na primeira semana, 100 na segunda. E então algo extraordinário aconteceu. Uma blogueira literária, conhecida por descobrir autores independentes, comprou o livro por curiosidade. Leu em uma noite. Escreveu uma resenha emocionada no dia seguinte. Este é o livro mais importante que li este ano. Uma voz que precisa ser ouvida. Uma história que vai te partir o coração e te fazer repensar tudo. A resenha foi compartilhada. Viralizou. De repente, Invisível estava esgotado em todas as livrarias. A editora teve que fazer uma segunda tiragem, depois uma terceira. As redes sociais explodiam com pessoas compartilhando trechos, fotos, comentários emocionados. Este livro me fez chorar. Nunca tinha pensado sobre as pessoas que limpam nossos escritórios. Agora não consigo parar de pensar. Uma obra-prima. Em um mês, Invisível estava na lista dos mais vendidos. Marta foi convidada para programas de rádio, podcasts, entrevistas em jornais. Ela continuava trabalhando. Precisava do dinheiro. Mas agora, quando limpava os corredores da Sampaio Engenharia, os executivos a olhavam diferente, com curiosidade, com desconforto, porque eles sabiam, todo mundo sabia. A faxineira tinha escrito um livro sobre eles. A grande feira literária aconteceu 4 meses após o lançamento de Invisível. Era o maior evento cultural da cidade, acontecendo no centro de convenções, com estandes de editoras, palestras de autores famosos, milhares de visitantes. Marta tinha sido convidada para participar de um painel sobre vozes marginalizadas na literatura contemporânea. Ela estava nervosa. Usava um vestido simples que Ana Clara tinha ajudado a escolher, sapatos baixos que não machucavam os pés. Seus cabelos estavam presos em um coque, as mãos tremiam segurando as anotações da palestra. Daniel estava com ela nos bastidores. Você vai arrasar. Só fala do coração como você sempre faz. E se eu travar? E se ninguém se importar? Impossível. Ele apertou a mão dela. Você tem algo que a maioria dos escritores passa a vida tentando encontrar. Autenticidade. Só seja você. Marta subiu no palco principal. O auditório estava lotado. Pelo menos 200 pessoas. As luzes eram fortes, ofuscantes. Ela se sentou na cadeira indicada, ao lado de outros 2 autores e esperou sua vez de falar. Quando chegou o momento, ela respirou fundo e começou. Falou sobre sua vida, sobre trabalhar como faxineira, sobre ser invisível, sobre a dor de perder João, sobre criar as filhas sozinha, sobre as madrugadas escrevendo em uma máquina de escrever antiga. E então, com a voz firme, ela contou a história da humilhação. Eu estava limpando uma sala de reuniões quando derrubei alguns documentos. O CEO da empresa olhou para mim na frente de vários executivos e disse: Você não sabe nem ler. Quem dirá escrever? Analfabeta,
Como você deveria agradecer por ter um emprego varrendo o chão. Um murmúrio percorreu a plateia. E sabe o que foi pior? Não foram as palavras dele. Foi o fato de que ninguém falou nada. Todos os outros executivos ficaram em silêncio. Alguns riram, como se eu realmente fosse menos do que eles, como se meu trabalho me fizesse menos humana. A plateia estava completamente silenciosa agora, mas aquele homem estava errado. Eu sei ler, eu sei escrever, e nas madrugadas, quando ele estava dormindo em sua cama confortável, eu estava escrevendo sobre ele, sobre pessoas como ele, sobre a crueldade casual dos que têm poder sobre os que não têm. Marta olhou para a plateia, para todas aquelas pessoas prestando atenção, pessoas que a viam, pessoas que a ouviam. Este livro não é vingança, é testemunho. É a história de milhões de pessoas invisíveis que fazem o mundo funcionar enquanto são tratadas como se não existissem. E se tem uma coisa que eu aprendi, é que a melhor resposta para quem te menospreza não é raiva, é provar seu valor. Não para eles, para você mesma. Os aplausos foram longos, emocionados. Várias pessoas tinham lágrimas nos olhos. Quando desceu do palco, havia uma fila de pessoas querendo falar com ela, tirar fotos, comprar livros. Marta autografou cada um. Conversou com cada pessoa, ouviu suas histórias. Foi quando viu Ricardo Sampaio. Ele estava parado no fundo do auditório, vestindo um terno caro, uma expressão difícil de decifrar no rosto. Quando percebeu que Marta o viu, ele começou a se aproximar. O estômago dela se apertou, mas ela não desviou o olhar. Ricardo parou na frente dela. Havia outras pessoas ao redor com celulares, gravando, filmando. Marta, ele disse, parabéns pelo sucesso do livro. Sua voz era controlada, mas Marta podia ver o desconforto em seus olhos. Obrigada. Eu queria dizer que lamento se em algum momento eu fui... Ele procurava as palavras certas. Inapropriado. Marta o olhou por um longo momento. Podia sentir a tensão no ar. Todos ao redor esperavam sua reação. O senhor disse que eu não sabia nem ler, quem dirá escrever. Sua voz era calma, medida. Eu sempre soube. O problema nunca fui eu, senhor Sampaio. Foi o senhor que nunca aprendeu a enxergar. Ricardo ficou pálido. Tentou falar, mas não conseguiu. As câmeras continuavam gravando. Marta virou as costas para ele e voltou para seus leitores, para as pessoas que realmente importavam. Aquela noite, o vídeo do confronto viralizou. Milhões de visualizações, milhares de comentários. A história de Marta estava em todos os lugares. E com ela, começou a vir à tona outras histórias. Funcionários atuais e antigos da Sampaio Engenharia começaram a denunciar publicamente as práticas abusivas da empresa. Patrícia foi demitida após várias acusações de assédio moral. Ricardo enfrentou uma auditoria trabalhista. A empresa perdeu contratos. Clientes importantes cancelaram parcerias. A reputação de Ricardo, tão cuidadosamente construída, desmoronou em questão de semanas. Marta não celebrou. Não sentiu prazer na queda dele. Apenas seguiu em frente. Agora me fala sinceramente. Você acha que Ricardo merecia o que aconteceu? Ou será que a humilhação pública é sempre errada, não importa o que a pessoa fez? Pausa aqui por um segundo e me conta o que você pensa sobre perdão e consequências. 6 meses depois, Marta estava em seu novo escritório. Não era nada luxuoso, apenas um pequeno cômodo que ela alugou com parte dos lucros do livro. Tinha uma mesa, uma cadeira confortável, sua velha máquina de escrever agora como um troféu em uma prateleira e um laptop moderno que Daniel tinha dado de presente. Invisível estava em sua 5ª edição. Marta tinha recebido propostas de grandes editoras, mas permaneceu leal à pequena editora de Daniel. Eles tinham apostado nela quando ninguém mais apostaria. Com o dinheiro que ganhou, Marta fez 3 coisas. Primeira, parou de trabalhar como faxineira. Não porque tivesse vergonha da profissão, nunca teve, mas porque finalmente podia escolher como gastar suas horas. Segunda, criou um fundo educacional, R$ 10.000 por ano para filhos de trabalhadores de serviços gerais que quisessem estudar. Era pouco, ela sabia, mas era um começo. Terceira, comprou uma casa, pequena, simples, mas delas, com 2 quartos para as filhas, uma cozinha onde a luz da manhã entrava pela janela e um jardim onde ela podia sentar e escrever.
Ana Clara estava no primeiro ano de medicina. Beatriz estava prestando vestibular para direito. Ambas trabalhavam meio período para ajudar com as despesas, mas agora tinham tempo para estudar, para sonhar, para ser jovens. Marta escrevia seu segundo livro. Este seria sobre as filhas de trabalhadores invisíveis, sobre como elas carregam os sonhos que suas mães não puderam realizar. E Daniel? Daniel estava sentado na mesa ao lado dela, revisando o primeiro capítulo. Eles tinham se tornado mais do que amigos e colegas de trabalho. Havia uma conexão profunda entre eles, construída sobre respeito, admiração e algo mais. Algo que cresceu silenciosamente, como plantas crescem quando ninguém está olhando. Isso aqui está ainda melhor que o primeiro livro, Daniel disse, tirando os óculos para olhá-la. Você está evoluindo como escritora. Tô evoluindo como pessoa, Marta respondeu. Pela primeira vez na vida, eu não tô só sobrevivendo. Eu tô vivendo. Ele sorriu aquele sorriso gentil que ela tinha aprendido a amar. Você merece, Marta. Sempre mereceu. Naquela noite, depois que Daniel foi embora, Marta sentou no pequeno jardim da casa nova. O céu estava cheio de estrelas. O ar cheirava a jasmim. As filhas estavam dentro, rindo enquanto assistiam a alguma coisa na TV. Ela pensou em João. Pensou no que ele diria se estivesse ali. Provavelmente ficaria com os olhos marejados de orgulho, rindo daquele jeito dele, dizendo: Eu sempre soube que você ia voar. Pensou na professora Helena, que morreu anos atrás, mas que provavelmente estaria sorrindo onde quer que estivesse. Pensou em todas as Martas do mundo. As mulheres invisíveis que limpam, cozinham, cuidam, trabalham até os ossos doerem. As mulheres que têm sonhos escondidos em gavetas, talentos enterrados sob anos de cansaço. E ela fez uma promessa silenciosa. Vou contar suas histórias, todas elas, uma por uma, até que ninguém mais seja invisível. 2 anos depois, Marta foi convidada para dar uma palestra em uma universidade. O auditório estava lotado de jovens, de estudantes ansiosos para ouvir sua história. Ela subiu no palco, agora mais confiante, mais confortável em sua própria pele. Falou sobre tudo, sobre a dor e a superação, sobre a importância de acreditar em si mesmo, mesmo quando ninguém mais acredita, sobre como a escrita salvou sua vida. No fim, uma jovem levantou a mão. Você alguma vez pensou em desistir? Em nunca mostrar suas páginas para ninguém? Marta pensou por um momento. Todos os dias. Tive medo todos os dias. Mas sabe qual foi a diferença? Eu fiz mesmo assim. Eu tive medo, mas fiz, porque o medo de nunca tentar era maior que o medo de falhar. Depois da palestra, enquanto autografava livros, Marta viu uma mulher esperando na fila. Ela usava uniforme de limpeza, azul escuro, igual ao que Marta usava anos atrás. Quando chegou sua vez, a mulher segurou o livro com mãos trêmulas. Eu só queria dizer obrigada. Eu trabalho como faxineira há 15 anos, e pela primeira vez, depois de ler seu livro, eu não sinto mais vergonha. Eu me sinto vista. Marta segurou as mãos da mulher. Você sempre foi vista. Às vezes só demoramos para perceber que a gente importa. Mas você importa. Você sempre importou. A mulher começou a chorar. Eu também escrevo. Nas madrugadas. Poemas. Mas nunca mostrei para ninguém. Mostra, Marta disse com firmeza. Mostra para o mundo, porque sua voz merece ser ouvida. No 3º aniversário da publicação de Invisível, a editora organizou um evento especial. Foi em uma grande livraria no centro, com centenas de pessoas. Havia música, decoração, um bolo com a capa do livro desenhada em glacê. Marta estava lá com as filhas, com Daniel, com amigos novos e antigos. Dona Marlene viajou de ônibus para estar presente. Seu Antônio apareceu com um buquê de flores. Daniel se levantou para fazer um brinde. 3 anos atrás, uma mulher me entregou um envelope com 30 páginas e me pediu para ser honesto. E eu fui. Eu disse que era extraordinário. E eu estava certo. Ele olhou para Marta. Mas o que eu não sabia era que aquela mulher não estava apenas me entregando um manuscrito. Ela estava me entregando um pedaço de sua alma. E ter sido parte dessa jornada é a maior honra da minha vida. Os aplausos foram altos. Marta se levantou, emocionada. Eu não sei fazer discursos bonitos, ela começou, mas eu sei agradecer.
Daniel, obrigada por me ver quando eu era invisível. Minhas filhas, obrigada por serem minha força. E para todos que estão aqui, ela olhou ao redor, para todas aquelas pessoas. Obrigada por lerem minha história, por compartilharem, por fazerem com que outras pessoas invisíveis se sintam vistas. Foi então que Marta viu algo que a fez parar. Na entrada da livraria, parado perto da porta, estava Ricardo Sampaio. Ele estava diferente, mais velho, mais cansado. O terno não era tão impecável quanto antes. Havia algo quebrado em sua postura. Marta desceu do pequeno palco e caminhou até ele. As pessoas ao redor ficaram em silêncio, observando. Senhor Sampaio, ela disse. Não esperava vê-lo aqui. Ele engoliu em seco. Eu sei, eu não deveria ter vindo. Mas eu li seu livro. Leu? Li 3 vezes. Ele olhou para o chão. E eu percebi o quanto eu fui cruel. Não só com você, com tantas pessoas. Eu construí uma carreira inteira pisando em gente. E eu nem percebia porque para mim vocês não eram gente. Eram apenas funções. Marta não disse nada. Eu perdi tudo. Ricardo continuou, a voz rachada. A empresa, a reputação, a família. Minha esposa me deixou. Meus filhos não falam comigo. E eu mereço cada pedaço dessa dor. Ele a encarou e havia lágrimas em seus olhos. Eu não vim pedir perdão. Eu não mereço perdão. Eu só vim dizer que você estava certa. Sobre tudo. E que eu sinto muito. Do fundo da alma eu sinto muito. Marta ficou em silêncio por um longo momento. Podia sentir todas as pessoas olhando, esperando, querendo ver o que ela faria. E então, com uma calma que vinha de um lugar profundo de cura, ela disse: obrigada por ter vindo e por ter lido. Isso já é um começo. Ela não ofereceu perdão, não ofereceu amizade, mas ofereceu algo mais importante: reconhecimento. O reconhecimento de que ele tinha finalmente visto o que fez. Que às vezes, isso é o máximo que alguém pode fazer. Ricardo assentiu, limpou os olhos com as costas da mão e saiu em silêncio. Ninguém aplaudiu. Ninguém comentou. Apenas observaram um homem carregando o peso de suas escolhas. Daniel se aproximou de Marta. Você tá bem? Tô, ela respondeu, e era verdade. Tô em paz. Porque a vingança que Marta tinha buscado, se é que algum dia tinha buscado vingança, não era ver Ricardo destruído. Era provar que ela tinha valor. Era reconstruir sua vida. Era transformar dor em arte, silêncio em voz, invisibilidade em presença. E isso ela tinha conseguido. Nos anos que se seguiram, a vida de Marta continuou a florescer de maneiras que ela nunca imaginou possíveis. Invisível foi traduzido para 7 idiomas. Vendeu mais de 200.000 cópias. Ganhou prêmios literários. Foi adotado em escolas como leitura obrigatória. Gerou debates sobre dignidade do trabalho, desigualdade social, respeito. Seu segundo livro, Filhas do Chão, sobre as filhas de trabalhadoras domésticas e faxineiras, foi ainda mais bem-sucedido. Virou série de TV. Marta participou da produção como consultora, garantindo que as histórias fossem contadas com autenticidade. Ana Clara se formou em medicina e abriu uma clínica popular na comunidade onde Marta cresceu. Beatriz se tornou advogada trabalhista, defendendo justamente pessoas como sua mãe costumava ser. O fundo educacional que Marta criou cresceu. Agora ajudava 50 estudantes por ano. Havia planos de expandir para 100 no próximo ano. Marta se tornou palestrante reconhecida. Viajava pelo país falando sobre literatura, sobre superação, sobre a importância de dar voz aos silenciados. Mas sempre voltava para casa, para aquela casa pequena com jardim onde ela podia escrever em paz. E Daniel? Daniel não era mais apenas seu editor. Não era mais apenas seu amigo. Em uma tarde tranquila de domingo, sentados no jardim enquanto o sol se punha tingindo o céu de laranja e rosa, ele segurou a mão dela. Marta, ele disse, com aquele sorriso tímido que ela amava. Eu sei que a gente já tem uma parceria incrível, mas eu queria que a gente fosse mais. Oficialmente. Marta sorriu. Daniel Cardoso, você tá me pedindo em casamento? Tô. De um jeito meio desajeitado, mas tô. Então a resposta é sim. Sempre foi sim. Eles se casaram 6 meses depois, em uma cerimônia pequena, mas cheia de amor.
As filhas de Marta foram madrinhas. Dona Marlene chorou durante todo o evento. Seu Antônio fez um discurso emocionado sobre como tinha visto Marta crescer de uma mulher silenciosa para uma voz que ecoava pelo país inteiro. E quando Marta e Daniel trocaram alianças, quando se beijaram sob uma chuva de pétalas de flores, ela sentiu algo que não sentia há muito tempo: completude. Não porque um homem a completava, ela sempre foi inteira sozinha, mas porque finalmente, depois de tantos anos de dor e luta, ela estava permitindo-se ser feliz, completamente, sem culpa, sem medo. 5 anos após a publicação de Invisível, uma jornalista fez uma grande reportagem sobre o impacto do livro. Ela entrevistou dezenas de pessoas cujas vidas tinham sido mudadas pela história de Marta. Uma mulher que era faxineira e que agora estava na faculdade de pedagogia. Um homem que era porteiro e que publicou um livro de poesias. Uma jovem que era empregada doméstica e que abriu sua própria empresa de limpeza, agora empregando outras mulheres com salários justos e benefícios completos. O livro de Marta não apenas contou uma história, a jornalista escreveu. Ele mudou narrativas, fez pessoas repensarem como tratam aqueles que trabalham para elas. Inspirou uma geração de escritores da classe trabalhadora a compartilhar suas vozes. E mais importante, fez milhões de pessoas invisíveis perceberem que suas vidas, suas lutas, suas histórias merecem ser contadas. A reportagem incluía uma entrevista longa com Marta, agora com 50 anos, cabelos começando a ficar grisalhos, mas olhos mais vivos do que nunca. "Você tem algum arrependimento?" a jornalista perguntou. Marta pensou cuidadosamente. "Arrependo de não ter acreditado em mim mesma mais cedo, de ter passado tantos anos achando que minha história não importava. Mas, ao mesmo tempo, sei que foi justamente essa dor, essa luta, que me deu o que escrever. Então talvez não seja arrependimento. Talvez seja apenas aceitação de que o caminho, por mais doloroso que tenha sido, me trouxe aqui. E se você pudesse dizer algo para aquele CEO que te humilhou, o que diria?" Marta sorriu. "Diria obrigada." A jornalista pareceu surpresa. "Obrigada? Obrigada por me subestimar tão completamente que, quando eu provei meu valor, o contraste foi impossível de ignorar. Obrigada por me dar a raiva que me motivou a terminar o livro. E obrigada por ser um exemplo perfeito de tudo que eu estava escrevendo contra." Ela pausou. "Mas também diria, espero que você tenha aprendido. Espero que você tenha mudado. Porque se não mudou, então sua queda não serviu de nada. Pausa aqui por um segundo e me conta. Você acha que finais felizes assim realmente acontecem? Ou isso é só fantasia? Porque o que vou te contar agora vai te mostrar que, às vezes, a realidade supera qualquer ficção. A última vez que Marta viu Ricardo Sampaio foi 7 anos após aquele encontro na livraria. Ela estava em uma palestra em uma universidade quando alguém a procurou nos bastidores. Era uma jovem de uns 20 e poucos anos, nervosa, segurando uma cópia de Invisível. "Meu nome é Carolina", ela disse, a voz trêmula, "e eu preciso te contar uma coisa." Marta a convidou para sentar. "Pode falar. Meu pai não foi uma boa pessoa por muito tempo. Ele tratava as pessoas mal, especialmente pessoas que trabalhavam para ele." Carolina respirou fundo. "Ele era o CEO da Sampaio Engenharia." Marta ficou muito quieta. Depois que tudo desmoronou, depois que ele perdeu tudo, ele entrou em depressão. Ficou meses trancado em casa. Minha mãe o deixou. Meus irmãos cortaram contato. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Carolina. Eu fui a única que ficou, e eu forcei ele a procurar ajuda, terapia, tratamento. Por que você está me contando isso? Porque ele mudou. De verdade. Ele trabalha agora como voluntário em um abrigo, ajudando pessoas em situação de rua. Dá aulas gratuitas de gestão para pequenos empreendedores. E ele fala sobre você, sobre como seu livro abriu os olhos dele. Carolina tirou algo da bolsa. Era uma carta, em um envelope simples. Ele escreveu isso. Pediu que eu te entregasse se tivesse coragem de te procurar. Não precisa ler. Pode jogar fora. Eu só queria que você soubesse que, às vezes, as pessoas podem mudar. Marta pegou a carta, sentindo o peso dela em suas mãos. Obrigada por me contar. E obrigada por não ter desistido do seu pai. Mais tarde,
Sozinha em seu quarto de hotel, Marta abriu a carta. A caligrafia era cuidadosa, quase hesitante. Marta, eu não espero que você leia isso. Não espero que você se importe. Mas minha filha me disse que escrever pode ser terapêutico e você provou isso melhor que ninguém. Eu passei os últimos 7 anos tentando entender como me tornei a pessoa que fui. Como fiquei tão cego, tão cruel. E percebi que foi fácil demais ver algumas pessoas como menos humanas porque faziam trabalhos que eu considerava inferiores. Seu livro me destruiu, mas também me salvou, porque me forçou a olhar para o espelho e ver o monstro que eu tinha me tornado. Hoje eu trabalho com pessoas que estão onde você estava, pessoas invisíveis, e cada dia eu tento, de alguma forma pequena, compensar uma fração do mal que causei. Isso não me redime. Nada me redime. Mas é o que eu posso fazer. Obrigado por contar sua história. Obrigado por não ter desistido. E obrigado por me dar, mesmo sem saber, uma chance de ser uma pessoa melhor. Com respeito eterno, Ricardo Sampaio. Marta dobrou a carta lentamente. Sentiu lágrimas queimarem seus olhos, mas não eram lágrimas de raiva. Eram lágrimas de algo mais complexo, algo como esperança. Porque se Ricardo podia mudar, então talvez o mundo também pudesse. No 10º aniversário de Invisível, a editora de Daniel organizou uma edição especial comemorativa. O lançamento foi em um teatro grande, com 1000 pessoas presentes. Havia um documentário sobre o impacto do livro, com entrevistas de pessoas cujas vidas tinham sido mudadas. Havia um coral que cantou músicas sobre dignidade e trabalho. Havia uma exposição de fotos de trabalhadores invisíveis de todo o país. Marta subiu ao palco no fim da noite, ovacionada por aplausos que duraram minutos. 10 anos atrás, ela começou quando o silêncio finalmente voltou. Eu era uma mulher invisível. Limpava chãos, esvaziava lixos, existia apenas para servir. E então um homem poderoso me disse que eu não sabia nem ler, quem dirá escrever. Ela pausou, deixando as palavras ressoarem. Ele estava errado, mas não porque eu provei algo para ele. Ele estava errado porque eu sempre soube. Eu sempre tive valor. Eu sempre importei. A única diferença é que agora, finalmente, eu acredito nisso. Marta olhou para a plateia, para todas aquelas pessoas que tinham vindo celebrar sua história. Se tem uma coisa que eu quero que vocês levem desta noite é isto. Sua história importa. Não importa quem você é, o que você faz, de onde você vem. Sua voz merece ser ouvida. Seus sonhos merecem ser perseguidos. E ninguém tem o direito de te fazer sentir invisível. Os aplausos foram ensurdecedores. Ana Clara e Beatriz subiram ao palco e abraçaram a mãe. Daniel veio logo atrás, segurando a mão dela. E ali, sob os holofotes, cercada por amor e reconhecimento, Marta finalmente entendeu algo fundamental. Ela não tinha vencido porque calou Ricardo Sampaio. Não tinha vencido porque vendeu milhares de livros ou ganhou prêmios. Ela tinha vencido porque encontrou sua voz. E ao encontrar sua voz, ajudou milhões de outras pessoas a encontrarem as suas. Hoje, 15 anos após a publicação de Invisível, Marta vive uma vida que ela nunca sonhou ser possível. Ela escreveu 5 livros, todos best-sellers, todos contando histórias de pessoas marginalizadas, pessoas esquecidas, pessoas que o mundo prefere não ver. Seu fundo educacional agora ajuda 200 estudantes por ano. 3 deles já publicaram seus próprios livros. Dezenas estão em universidades. Centenas tiveram suas vidas mudadas. Ana Clara dirige uma rede de clínicas populares. Beatriz é juíza trabalhista. Ambas têm suas próprias famílias. Ambas ensinam aos filhos que dignidade não tem nada a ver com profissão. E Marta ainda escreve nas madrugadas às vezes. Não porque precisa, não porque está fugindo de algo, mas porque agora escrever é alegria, é escolha, é liberdade. Ela está trabalhando em um novo livro. Este é diferente. Este é sobre perdão, sobre como algumas feridas curam e outras não, sobre como justiça e vingança são coisas diferentes, sobre como o maior ato de poder às vezes é simplesmente seguir em frente. Numa manhã de sábado, sentada em seu escritório, com uma xícara de café ao lado e o sol entrando pela janela, Marta olha para a velha máquina de escrever Olivetti que ainda guarda na prateleira. Ela pensa em quão longe veio, em quantas madrugadas dolorosas, em quantas lágrimas,
enquanta força foi necessária para não desistir. E então ela sorri, porque no final, aquele CEO arrogante que disse que ela não sabia nem ler, quem dirá escrever, tinha feito a ela o maior favor possível. Ele tinha dado raiva suficiente para motivá-la, dor suficiente para ter algo a dizer, e subestimação suficiente para que, quando ela finalmente provasse seu valor, o mundo inteiro prestasse atenção. Marta abre seu laptop, coloca os dedos no teclado e começa a escrever, porque agora ninguém pode mais calá-la. Agora ela é impossível de ignorar. Agora ela é exatamente o que sempre foi, mas que finalmente todo mundo pode ver. Uma mulher com uma história que merece ser contada. Uma voz que ecoa. Uma escritora. Fim.